Salve rapaziada, belezinha? Tudo bem com vocês? Cara, agradecer inicialmente aqui a quem participa do canal, sempre dando uma força nos likes e na inscrição também. Se você não tiver inscrito, eu convido você a se inscrever, não só no meu canal, mas no canal dos nossos parceiros, tanto do Bruno quanto do Ricardo, do Júnior, e também no nosso podcast. Temos o canal oficial. Vou deixar o link para vocês na descrição e também vou deixar o canal de cortes para quem quiser acompanhar um conteúdo mais dinâmico. Já temos os trechinhos dos vídeos cortados ali das nossas conversas nos 2 primeiros episódios que nós já fizemos. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse tema que é muito debatido aqui na comunidade masculinista do YouTube, chamada de Manosfera, referente ao inverno chegando para as mulheres modernas. Alguns dizem, existem duas correntes na verdade, né, aqui na comunidade. A majoritária acredita, também norte-americana, corrobora com essa tese de que o inverno está chegando especificamente para as mulheres modernas. Para quem não sabe, refere-se mais a algo parecido com o que acontece no Japão, onde mulheres principalmente mais velhas, que é algo que o Alan já comentava no livro dele, A Revolução dos Betas, um grupo mais específico de mulheres, praticamente vai ser muito difícil para elas conseguirem relacionamento ou definitivamente elas não irão conseguir, né? E muitas acabarão até ficando sozinhas pro resto da vida. Você fala assim, como assim ficar sozinha pro resto da vida, cara? Como que você me explica isso, né? E por que você não fala do inverno pros homens? Existe essa diferença também sobre por que a gente não comenta do inverno masculino, porque o homem, de um modo padrão na vida dele, ele já começa no inverno, tá? E aí, dependendo de como ele trabalha, como ele se desenvolve, se ele sabe tomar as decisões certas, se ele também consegue adquirir e usufruir de boas oportunidades, ele pode transformar esse inverno numa primavera. Então essa é a preocupação do homem, né? Ele se preocupar com o que ele tem para construir e adquirir. A mulher já é também parecido se preocupar com o que ela tem a fim de preservar e não desvalorizar. Existe essa diferença. E aí, dependendo do que ela faz com a vida dela, ela mesma que acaba construindo essas barreiras muitas vezes, e algumas levantam, naturalmente ela não tem controle sobre elas, como principalmente a fertilidade e também a beleza. Tá bom? Isso é uma outra discussão referente se as mulheres têm parede ou não. Sim, elas têm. A fertilidade é a mais evidente. Se você pesquisar, o próprio Ministério da Saúde, ele indica que após 35 anos é considerada a gravidez geriátrica, que é muito arriscada para a mulher por causa de diabetes, hipertensão, entre outras coisas. Então, não sou eu que estou dizendo. O Ministério da Saúde diz que após os 35 anos a mulher engravidar é considerada gestação geriátrica já. Então existe essa diferença que o homem não passa por isso, tá? Para eu explicar essa ideia do inverno chegando, principalmente para as mulheres e não para os homens. E quando você definitivamente analisa alguns números, você vê que eles também corroboram com a tese do inverno chegando. Porque qual o número que você me traz para indicar que não tem inverno chegando, na verdade? Parecido com o que está ocorrendo no Japão, por exemplo, né? E quando você olha para os números, rapaziada, você percebe que todos eles mudaram radicalmente, drasticamente, na mesma data, que foi ali em torno de 50 e 60. Justamente quando veio o movimento da segunda onda do feminismo, envolvendo, entre outras coisas, a libertação profissional, a libertação de direitos, a mulher conquistar alguns direitos que os homens tinham, acho que voto, por exemplo, o sufrágio, né? Foi nessa época. O que mais? A gente sabe também dos métodos anticoncepcionais e foi que o negócio começou a mudar, né? Por que eu estou falando sobre isso? Você percebe justamente que há um desmanche da família tradicional patriarcal. E acontece que a família tradicional patriarcal, você pode dizer, falar o que você quiser, reclamar, falar mal dela, entretanto, foi assim que nós chegamos até aqui. Ela sempre favoreceu a organização social, principalmente pela geração de filhos, para que a sociedade continue funcionando de uma maneira saudável e lubrificada, né? Os nascimentos caíram, e olha no gráfico, eu vou deixar para vocês, você vê no gráfico que é em 60, a mesma coisa, Estados Unidos, Brasil, em 60 ele faz isso aqui, ó. E o envelhecimento populacional, principalmente aqui no Brasil, aumentou drasticamente. Esses são dois dados principais para a gente considerar referente a isso, porque o inverno chegando também para os relacionamentos e esse comprometimento da família e do sentido da organização social. Outro tópico, outra estatística que vale a pena a gente destacar é o aumento de divórcio. O divórcio aumentou em mais ou menos 20 anos 160%, sendo que os não consensuais 70% das vezes são iniciados pelas mulheres. Aí alguns dizem, né, existem sim esses casos específicos que vale mencionar, a mulher pedir divórcio por traição, sim, mas o divórcio geralmente ele acontece mais por situação financeira, insatisfação, maioria das vezes, como expliquei para vocês, da mulher e também por sexo de má qualidade. Esses são os 3 principais motivos pelo qual as mulheres normalmente pedem divórcio, generalizando, tá?
Na maioria das vezes é por problema financeiro, problema sexual e outras insatisfações e incompatibilidades entre o casal que não sejam essas duas, retirando agressão e traição, por exemplo. A média em que as pessoas estão se divorciando para homens é na faixa de 40 a 40 e poucos anos, e as mulheres é de 39 a 40 e poucos anos. E a idade em que as pessoas estão se casando hoje em dia é na idade, as mulheres, de 29, 28, 30 anos. Antigamente era 18, 19, 20. Então as mulheres elas estão se casando mais tarde, consequentemente se divorciando mais tarde também. E por isso que eu indiquei para vocês que tudo isso corrobora com essa tese referente às mulheres não conseguirem encontrar um relacionamento depois. E por que não se aplica para o homem, tá bom? Como assim? Mas o que tem a ver a mulher casar mais tarde e se divorciar mais tarde? Sim, se você está se casando mais tarde, consequentemente você vai se divorciar mais velha, tá? Se você considerar, como eu expliquei, tudo isso são dados que não eu estou tirando da minha cabeça, beleza? E você considerar, como eu expliquei, a gravidez geriátrica com 35 anos, uma mulher com 35, se a idade média de divórcio que elas estão se divorciando é com 39, com 40, após, nesse período de risco que começa com 35, tá? Não vai ser comum as mulheres engravidarem nessa idade. As que não engravidaram não vão normalmente conseguir engravidar mais. Entende o que eu quero dizer? Porque aí você não tem às vezes nenhum filho para acompanhar você, e pior, se você entrar num relacionamento com um cara que, se ele tiver como requisitos, tá, casamento a fim de formar família, você já está fora das opções dele. Então já começa a piorar a situação. Pelo sentido de que, por que as mulheres estão se casando mais tarde, rapaziada? 28, 29, 30, para mim não tem problema. Mas porque para as mulheres pode ser um pouco complicado, tá? Porque justamente elas estão preferindo se tornar independentes, como eu expliquei, perseguir carreira, o que não é errado. Eu só estou explicando os números, cara. Mas infelizmente, é como eu falei, a mãe natureza ela é amoral. Não vai funcionar da mesma forma um homem, por exemplo, se dedicar a vida inteira dele ao trabalho e tal, à profissão e carreira. Isso não vai atrapalhar para ele formar família depois. Para as mulheres não funciona bem assim, compromete o núcleo familiar, né? Como vocês percebem pelos números, graças a 60. É por isso que eu estou falando, quando você vê, meu, tudo se encaixa certinho nesse quebra-cabeça para mostrar esse modelo do inverno chegando, graças a todas essas estatísticas. Então as mulheres estão tendo menos filho, principalmente desde 60, que começou a cair, graças a elas começaram a trabalhar, quiseram se dedicar à carreira, aí acaba ficando mais velha, o que acontece? Demora para você se formar. Demora para você entrar no mercado de trabalho. Demora também para você ter condições de ter um filho para você criar e etc. Aí você vai ter que procurar um homem para relacionamento também, envolve tudo isso, né? Ou seja, às vezes essa mulher, ela se formou tal, ela tá com 30, 30 e pouco, às vezes ela até pensava em ter filho. Chega nesse momento, cara, às vezes ela não quer, porque ela fala, caramba, acho que já tá um pouco tarde para mim. Que é o que a gente chama de zona de alerta, né? O Kevin Samuels chama de zona de perigo. Por que zona de perigo? Porque é aqui que o negócio começa a ficar assim, meu, eu vou ter ou não vou ter, entendeu? Eu tenho ou não tenho? Será que vale a pena? Ela fica preocupada com o corpo dela. Vou estragar meu corpo, agora que eu consegui trabalhar minha vida inteira, agora eu vou ser mãe? Vocês entendem o que eu quero dizer? Meu, fiz faculdade, fiz não sei o que lá, nossa, agora eu vou ser mãe. Agora eu vou ter que cuidar de uma criança. Puxa, agora que eu tô começando a ganhar uma grana, quero encontrar um cara para mim curtir e tal. Por isso que eu estou dizendo, esse é um dos motivos pelo qual a natalidade caiu. E não é o que eu estou inventando, as mulheres estão tendo menos filhos, elas estão tendo menos filhos, cara. É um dado estatístico. Por fim, o que eu quero destacar, além de tudo isso, cara, é que é muito mais difícil, comprovadamente, estatisticamente, a mulher, quanto mais velha ela é, mais difícil é para ela conseguir se casar, cara. Você tem as mulheres se casando mais tarde, mais ou menos como os números dizem, as estatísticas. O padrão médio é na idade de 29, 28 a 30 anos. O aumento dos divórcios em 160%, sendo que 70% das vezes são as mulheres que entram com os não consensuais. A idade média das mulheres se divorciando é de 40, ou seja, os números em que as mulheres estão se casando mais tarde, se divorciando mais e voltando para o mercado mais velhas está aumentando. E aí, beleza, como eu expliquei, você tem mulheres se casando mais tarde, às vezes sem ter filhos, beleza? Elas se casando mais tarde, mães solteiras aumentando, por exemplo. Algumas vezes ela se casou e aí ela foi mãe. O que acontece é que ela se divorcia, pode ser que ela esteja dentro da estatística de 160% dos divórcios, pode ser que ela esteja na estatística também da idade de 39 a 40 anos, que é a média, e pode ser que ela seja uma das mães solteiras dentre as 20 milhões. E aí o que acontece? Ela volta para o mercado. Solteira, às vezes com filho ou não, nesse range de idade, 35, 40, tá? Se ela teve filho, ela está solteira agora, vai ser bastante difícil, vai ser mais difícil ainda para ela conseguir um novo relacionamento.
Já por outro lado, as mulheres que estão seguindo o próprio caminho são essas mulheres que estão nessas estatísticas de, por exemplo, uma mulher que ela se divorcia nessa média de 40 anos, às vezes com um filho ou não, e aí, consequentemente, se ela tentar voltar para o mercado, ela começa a perceber que homens para relacionamento, para casamento, como diz as estatísticas, vai ser muito difícil ou não tem para ela conseguir interessados nela. A maioria dos caras que vão surgir são homens que estão interessados só em usufruir, desfrutar do corpinho dela como objeto e descartar depois. E consequentemente elas dizem, se não tem nenhum homem querendo se casar comigo ou para relacionamento, eu prefiro ficar sozinha e seguir meu próprio caminho. E nós já vemos surgindo várias mulheres nessa faixa etária hoje em dia fazendo vídeo no YouTube, por exemplo.